Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera. Desculpa, Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. Somos do fã-clube oficial da Juventus no Brasil. Você ouviu direito, o fã-clube oficial. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Atenção, atenção. Tcharam, tcharam, tcharam. Está aqui, ó. Abraço para o Marco De Biasi, o nosso presidente, e ao Giovanni Manassero, o nosso presidente honorário. Se você quiser fazer parte do fã-clube, é muito fácil, tá bom? E em breve, quem sabe, a gente ativa uma parceria com a melhor cantina de rodízios de massas de São Paulo, com desconto, né? Se você estiver aí associado ao nosso fã-clube, tá bom? E se você for para a Itália, a gente consegue facilitar a compra de ingressos antes da venda geral. Sem contar que você vai poder assistir um treino da Juventus de graça e 50% de descontos no tour do museu da Juventus e na visita ao estádio. Mas se você apenas vir a São Paulo, olha, o rodízio de massas da 14 de julho é show de bola. E esse canal que fala da Juventus de Turim, eu quero dizer para vocês que são inscritos, não esqueça de ativar o nosso sino, mantenha o sino ativado, porque hoje é dia 27 de abril e amanhã é dia 28, terça-feira. E amanhã, às 8 horas da noite, repetindo, amanhã, às 8 horas da noite, eu vou soltar um vídeo aqui nesse canal para você concorrer a este belíssimo brinde, um produto oficial. Eu já tenho mostrado há muito tempo essa mini mochila da Juventus. Olha aqui que legal, tem um zíper aqui na lateral, né? Ela imita a camisa número 1, né? É, como eu disse, um produto vindo diretamente de Turim e é um produto licenciado. Eu vou sortear isso aqui, essa mochila, na quinta-feira dessa semana, tá bom? No último dia do mês, às 10 horas da noite, numa live, a live do Finestra. Para concorrer é amanhã, tá? 8 da noite, é muito fácil, né? Vou dar uma dica aqui. Ontem, domingo, foi dia do goleiro. Então, pensem bem aí no goleiro e amanhã vai ser muito útil essa informação para quem quiser participar do sorteio dessa mochila na quinta-feira. Então não perca, tá? Repetindo mais uma vez, amanhã às 8 horas eu solto o vídeo dizendo o que você tem que fazer para concorrer a essa mochila, tá? Fique ligado, principalmente os 20 primeiros. Bom, ontem nós tivemos o agente do Lewandowski no estádio, deve ter um encontro marcado justamente na quarta-feira com a dirigência da Juventus. Existe o interesse do Milan, assim como tem o interesse do Milan pelo Dusan Vlahovic, né? O mercado é muito complicado, eu não gosto de cravar nada, mas a gente vai sempre aqui atualizando para vocês. Concordei com a maioria de todos vocês, e se a gente discordar nunca tem problema, tá? Fiquem tranquilos sobre a partida de ontem, sobre o resultado de ontem. Óbvio que dava para a Juventus vencer, teve chance para isso, mas o segundo tempo teve um lance perigoso também a favor do Milan, poderia dar ruim. O importante ontem era fazer pelo menos esse pontinho para manter os três ali, principalmente do Como. É lógico que a gente não pode ignorar a Roma, tem um clássico com a Lazio, aliás, estava aqui vendo, empatou Lazio e o Udinese, estava 2-2. Mas enfim, a gente não pode vacilar, é fazer a lição de casa, é fazer 9 pontos contra a Fiorentina, que já está praticamente salva, contra o Verona, que já está praticamente rebaixado, esses 2 jogos em casa, e ganhar do Lecce fora, mesmo sendo fora, o Lecce ainda corre riscos, até lá talvez ele se salve, mas para repor aquele resultado ruim contra o Lecce em casa quando a gente empatou, entendeu? Então, o resultado de ontem é perfeitamente normal. Óbvio que se a gente tivesse feito a vitória, abrisse com pontos, era muito, muito, muito melhor. Mas está tudo aberto e eu não queria trocar de lugar com o Como e com a Roma. Acho que nem vocês. É melhor a gente estar dentro da zona de classificação com 4 pontos do que o inverso. Lembrando que é bom para o mercado da Juventus uma ida à Champions, não? Não é a questão do quarto lugar. É isso.
Mas o vídeo não acaba aqui, atenção, eu coloquei na capa um lance polêmico do Bastoni, da Inter, e eu sou muito coerente, são 20 anos aguentando acusações como torcedor da Juventus, a verdade vai aparecendo aos poucos, a gente viu, né, recentemente que a justiça ordinária, quando eu falo recentemente, em março do ano passado, considerou os resultados do campeonato de 2005, por exemplo, legítimos por falta de provas, nenhuma partida foi adulterada e a classificação final era então a original segundo a justiça ordinária. E a classificação final dizia que a Juventus era a campeã. Mandaram a Juventus para a segunda divisão sem provas, em menos de 15 dias, né? A expressão sentimento popular ou sentimento popolare era muito comum em 2006, aonde a mídia e a mídia bateu forte nisso, inclusive a Gazeta dello Sport, exigindo que a FIGC tomasse providências contra a Juventus, quando na verdade nunca teve prova, por o Mod estar no telefone com árbitros, sendo que em momento algum falou-se de favorecimento, sendo que outros dirigentes também foram pegos no telefone e não aconteceu nada, sendo que 2 anos depois o Facchetti fez pior, conversando com o chefe da comissão da arbitragem, o que é muito pior, né? Mas a gente sabe que isso ia acontecer, sendo que o Guido Rossi estava dentro da Federação Italiana, ele que era dirigente da Inter e também da Federação Italiana, com toda a turma da Telecom, da TIM, ali alinhados para derrubar a Juventus e tentar abrir um ciclo vitorioso com a Inter. Na época se dizia que era uma teoria da conspiração e o tempo mostrou que não. A propósito, muito a propósito, eu fiquei de colocar aqui um vídeo curto de 3 minutos do ex-procurador federal do Calcio, onde em 2021, ainda em tempos de pandemia, ele fala que foi um erro rebaixar a Juventus e foi um erro ainda maior repassar o título para a Inter. Eu não coloquei o vídeo ainda, porque parece que o YouTube não permite que você coloque vídeos de outras plataformas. Esse vídeo tem no Instagram de um perfil da Juventus. Eu vou ver, eu vou me informar se eu posso jogar o vídeo aqui, mesmo estando em italiano. Eu vou traduzir antes para vocês. Fica evidente quando ele fala de passaportes falsos, por exemplo, em relação à Inter. E fica evidente quando fala a palavra errore, que foi um erro, né? Rebaixar a Juventus e dar o título para a Inter. Repito, eu vou me informar se eu posso jogar esse vídeo, porque como é um vídeo tirado do Instagram, eu não sei se pode dar um problema. O YouTube está mais rigoroso e não permite mais que a gente coloque vídeos de outras plataformas. Talvez nesse caso não teria problema, né? Porque não se trata de um personagem, não é que é o vídeo de um jornalista falando, né? E eu estou pegando os vídeos jornalistas e colocando aqui. É uma declaração que circulou por aí. Eu só preciso me informar. Mas esse vídeo existe, qualquer coisa depois eu passo para vocês o perfil do Instagram onde vocês podem encontrar esse vídeo, né? Porque a gente é coerente aqui, né? E o dia que for provado alguma coisa da Juventus, não de 2006, mas qualquer coisa, eu vou ser o primeiro a falar e dizer que tem que ser punido e se cumprir, né? Porque a gente tem que ter esse lado. Eu falei que o Rock está sendo investigado e não existe provas. Hoje surgiram as primeiras pessoas chamadas para serem investigadas. Nesse momento, nenhum diretor da Inter, ninguém ligado à Inter foi chamada. Então eu não vou aqui fazer parte, não vou fazer o jogo sujo que eles fizeram há 20 anos atrás e dizer, olha, a Inter tem que ser investigada, a Inter tem que ser procurada, precisa esclarecer. Enquanto ninguém da Inter for chamado, eu não posso aqui dar uma de interista e apontar o dedo, culpado, culpado, culpado. Por mais que as evidências sejam evidentes, e eu já vou chegar lá, enquanto não for uma coisa oficial, enquanto ninguém chamar nenhum dirigente da Inter para depor, e talvez eles não chamem porque querem passar o pano, como vocês dizem, mas enquanto não fizerem isso, eu não vou cair no erro que foi feito contra nós. E aí, cada um que tira a sua moral, né, na história do futebol. Foram chamados hoje 5 personagens, eu vou ler aqui um por um, porque aqui não passa nada, aqui a gente deixa tudo claro para vocês, e tudo muito esclarecido. Eu vejo alguns canais por aí, canais do Brasil mesmo, que falam
não é nem o caso da Inter. Por enquanto ninguém falou nada, hein? Se fosse a Juventus, mas deixa pra lá. Estavam falando negócio da Itália, de ir pra Copa do Mundo. Gente que pega a notícia no ar e faz vídeo para ter visualização. É patético, né? E aqui não. Aqui a gente tenta esclarecer tudo bem claro para que vocês não tenham dúvidas sobre o que acontece no futebol italiano dentro e fora das quatro linhas, ainda que seja desagradável falar do fora das quatro linhas. Por exemplo, a Gazeta dello Sport, na época que teve, recente, tá? Lembra o exame do Soares, o Parazzi, e o Soares nem era jogador da Juventus, mas já colocou lá a palavra Parazzi e Juventus. Por quê? Para ganhar a visualização. Quando você lê a matéria internamente, não fala nada vezes nada. Mas aí a pessoa só lê a manchete, olha lá, Juventus de novo em escândalo. Vocês lembram do caso da plusvalenza, que não é um crime? Não estou dizendo que tem que punir o Napoli por causa do Osimhen, por exemplo. Mas por que puniram a Juventus? Né? E hoje a gente vê aí o Gravina fazendo ameaças e mais ameaças, dizendo que a Itália não vai sediar a Eurocopa de 2032 e dizendo mais, que nenhum time italiano vai disputar nenhuma Copa Europeia. Então, não é só a Juventus. Nenhum clube italiano vai disputar a Copa Europeia por causa dos comissários da FIGT, por causa que o Gravina foi obrigado a se demitir. E quando eu falei que ele era amiguinho do Gravina, que ele colocou o Gravina como vice-presidente da UEFA a troco de favores, muita gente duvidou. Achou que eu estava delirando com teoria da conspiração. Meus amigos, eu acompanho, não vou nem falar de 83, que eu era garoto, mas já em 86 eu comecei a acompanhar um pouco a parte de dirigência do futebol europeu, quando o presidente era um sueco. Acho que ele entrou em 87, eu não lembro, 86, era um sueco. E ali eu comecei a ver a parte feia do futebol, tapetão. Esse cara depois teve problemas com desvio de dinheiro, mas nunca ele se envolveu com campeonatos ou com clubes. Era um sueco, tá? Me foge o nome dele. Eu fiz isso na época motivado à bagunça que acontecia no futebol brasileiro, que era dirigido por Otávio Pinto de Guimarães e Nabia Bichedid, na CBF. O Campeonato Brasileiro pífio, com 50 clubes, uma bagunça, time que foi rebaixado e depois não foi mais, uma confusão. Inclusive o Sport foi rebaixado em 86. Bom, esse não é o assunto aqui. E aí eu falei, deixa eu ver se na Europa é assim também. Aí tinha um tal de, não era Johansson, eu não lembro o nome do cara, mas era o presidente da UEFA. Então, desde 86, eu acompanho um pouco de longe os bastidores da parte política, por mais chata que fosse. Aí eu aprendi que o João Avelange era presidente da FIFA, e ele tinha sido nadador, atleta do Fluminense, presidente da CBF, até chegar na FIFA, etc. Querendo ou não, você é obrigado a acompanhar essas coisas. E quando eu vi que o Ceferin colocou o Gravina como vice-presidente, a troco do nada, foi porque o Gravina ameaçou tirar a Juventus do campeonato se a Juventus não retirasse a sua participação na Superliga, que era o campeonato que a Juventus, ao lado do Real Madrid e do Barcelona, queriam criar para enfrentar a UEFA Champions League, que estava muito inflada, né, com a fatia do bolo de maneira errada, né, e mais do que isso, era uma ameaça clara ao Agnelli. O Ceferin tem problemas pessoais com a Agnelli, familiares com a Agnelli, para quem não sabe, né? E ele, Ceferin, tem uma investigação nas costas por falsidade ideológica, falsificação de documento para se promover na política esportiva, né? Enfim, o tempo sempre mostra a verdade, né? E hoje o Ceferin está aí ameaçando os times italianos, então continue ameaçando, a sua casa também vai cair, meu caro Ceferin. Hoje foi chamado o Gianluca Rocchi, que é o centro, né? Ele pediu demissão, ele se demitiu, óbvio. Gianluca Rocchi, ele foi chamado justamente por acusação de fraude esportiva, onde ele, vou ler aqui o nome e a acusação, ele intervia diretamente na sala do VAR e ele escolhia os juízes que agradavam a Inter. Atenção, ele escolhia os juízes que agradavam a Inter, não é a Inter que escolhia os juízes, ele colocava juízes de bom grado a Inter. Enquanto não for chamar ninguém na Inter, não posso falar nada. Mas ele, de repente, ele simpatiza com a Inter, ele quis favorecer a Inter, e a Inter não tem culpa. Eu sou honesto, tá? Mas a gente sabe que, pelo que a gente viu nesse ano, os injogáveis, as declarações do Gravina, enfim, mas isso é suposição. Eu só posso trabalhar com um fato. Foi chamado Andrea Gervazzani, né? Aqui vocês falam gay, mas lá é Gervazzani, supervisor do VAR,
fraude esportiva e condicionar a sala do VAR. Principal acusação com ele era sobre as interpretações de rigore, as interpretações de pênalti, e quantas nós tivemos nesse campeonato de interpretação de pênalti, quantas duvidosas. Ele está sendo investigado por isso, Andrea Gervasani. Daniele Patena. O Daniele Patena é assistente de VAR. Falso testemunho no jogo envolvendo Udinese e Parma. Falso testemunho, né, para explicar as decisões tomadas pelo VAR na partida Udinese e Parma. Luigi Nasca, que eu pus o nome dele aí na capa, oficial do VAR, né, está sendo investigado também por decisões tomadas em 2 partidas. Atenção, Inter e Verona, a cotovelada do Bastoni, que saiu o gol do Verona, da Inter, e Salernitana e Modena, pela Série B. Inter e Verona, e Salernitana e Modena, o Luigi Nasca. E o Rodolfo Del Voto, outro nome que eu pus aí na capa. O Rodolfo Del Voto, também fraude esportiva, condicionando o árbitro na partida Inter e Verona. Ou seja, a Inter teve também Inter e Bolonha, são outros nomes que ainda não foram chamados. Só estou falando aqui os 5 que foram chamados hoje. Então, são pessoas relacionadas ao VAR, assistentes do VAR, o ex-chefe da arbitragem, o Roque, e, enfim, todos esses que são relacionados ao VAR. Nenhum diretor da Inter até o momento. Até o momento. E, claro, a imprensa não fala nada. A Gazeta dello Sport, eu falei do Paratici agora há pouco, né? Vocês lembram da plusvalência? Lembram quando surgiu a tal carta do Cristiano Ronaldo? Nossa, o Cristiano Ronaldo escreveu uma carta que é desastrosa. A manchete da Gazeta era terremoto na Juventus. E aí tinha o Cristiano Ronaldo, a carta, enfim. E hoje não domingo, a manchete da Gazeta era escândalo de arbitragem. Nada relacionado à Inter, mesmo que os árbitros interferiam diretamente na maioria dos jogos em favor da Inter, como a gente relatou aqui. É esperar para ver o que vai acontecer com esses caras. Eu duvido pouco que aconteça algo com a Inter, a não ser que surja algo muito, muito indefensável para o time do Marotta. Algo que nem eu falei ontem, igual o batom na cueca. Aí não vai ter como eles se esconderem, porque dessa vez não é só a Juventus. Dessa vez é o Milan, é o Napoli e outros times que vão fazer surgir de novo o sentimento popular. Só que dessa vez não tem nada a ver com a gente, né? Vamos ver o que vai acontecer com esses caras e se vai acontecer alguma coisa com a Inter, caso alguém da Inter seja chamado a depor, tá bom? Aqui a gente joga limpo, a gente mostra para vocês os nomes aos bois, eu li todos os nomes aí, o que eles estão sendo acusados, e eu só peço a vocês agora que esse vídeo chegue a outros torcedores da Juventus. Por isso, ó, deixa o like e eu repito, eu termino o vídeo dizendo amanhã às 8 horas da noite eu solto o vídeo para você concorrer a essa mochila que será sorteada na quinta-feira à noite, tá bom? Nos vemos, sempre Forza Juve. Fino alla fine, não te preocupa, Sefrin, a tua casa vai cair.